Fala pessoal do nono ano, nessa semana nós vamos falar sobre o assunto o vértice da parábola, que vai te falar aí basicamente qual é o valor máximo ou o valor mínimo de uma função quadrática. Assunto fantástico, com várias aplicações reais inclusive. Você vai poder, por exemplo, tudo que tiver função do segundo grau, todas as situações reais que forem associadas à função do segundo grau, você vai ter agora como calcular o valor máximo ou o valor mínimo daquela situação. Se uma função do segundo grau estiver fazendo uma associação com o lucro de uma empresa, se o lucro de uma empresa estiver fazendo o desenho de uma função do segundo grau, que seria uma parábola, você pode calcular qual é o lucro máximo esperado para aquela empresa. Se for custo, você pode calcular qual é o custo mínimo. Se estiver falando sobre a temperatura ao longo do dia, e essa temperatura ao longo do dia se comportar como uma forma de uma parábola, que não é incomum, é até muito provável, até muito comum, você pode calcular qual é a temperatura máxima, qual é a temperatura mínima. Enfim, toda e qualquer situação que se comportar, tiver um comportamento com o formato de uma parábola, com o formato dado pela função do segundo grau, é possível a gente obter o valor máximo ou valor mínimo dessa função. Tá bom? Então deixa eu começar te mostrando aqui, olha, um gráfico de uma função do segundo grau. Esse gráfico a gente reconhece como função do segundo grau por causa do seu desenho na forma de parábola. E sendo assim, nós sabemos que a função que descreve esse gráfico, basicamente, é a função y, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Relembrando rapidamente o que a gente já viu aqui, o que a gente já sabe. Nós já sabemos, por exemplo, pelo formato dessa parábola, que o a, que é o coeficiente aqui que multiplica o x ao quadrado, é positivo. Sabemos disso porque a concavidade, que é esse sorriso aqui nessa linha voltada para cima, é maior do que zero, portanto, como ela é para cima, é um valor positivo. Outra coisa que nós já sabemos aqui é identificar o valor de C. Claro que aqui a gente só pode fazer uma aproximação, né? Fazer uma estimativa. Então eu sei que o valor de C está aqui um pouco abaixo do eixo x, né? Então seria um valor negativo. Sei que o valor de C é um valor negativo. Não chegamos a falar ainda sobre o valor de B, mas ainda vamos falar futuramente sobre esse valor de B, como que a gente consegue identificar se ele é positivo ou se ele é negativo somente olhando para o gráfico da função. Tá bom? Outra coisa que eu consigo identificar aqui, pelo menos uma estimativa, são as raízes, olha, o x1 e o x2, que na verdade essa ordem de x1 e x2 é aquela que você escolher. Tá? Então eu vou chamar esse aqui de x1 e vou chamar esse aqui de x2. Mas o que eu posso falar com certeza é que existem duas raízes diferentes. Dois valores duas raízes, né, para essa função que são completamente diferentes uma da outra. Isso também pode me dar a informação de que o delta dessa função é um valor positivo, porque só deltas positivos, só quando o delta é positivo, nós temos dois valores diferentes para as raízes, x1 diferente de x2. Tá? A minha x1 aqui, né, o meu valor de x1 é um valor negativo, meu valor de x2 é positivo, mas isso não influencia no resultado do delta. Tá bom? O fato de ter duas raízes é suficiente para eu falar que o delta é positivo. Pronto, mas até aqui nós já sabíamos. Entretanto, pessoal, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, e quero que vocês acompanhem com muita atenção, é sobre esse pontinho aqui. Olha. Esse ponto é um ponto importante, talvez o mais importante da parábola, porque ele vai te dizer qual é o valor máximo ou o valor mínimo. Isso vai depender de que tipo de parábola nós temos. Por exemplo, se essa parábola aqui é uma parábola com a concavidade para cima, esse ponto, chamado de vértice da parábola, é o mínimo, é o ponto que identifica, que destaca o valor mínimo. É o ponto de mudança de tendência. Enquanto a parábola estava descendo do lado esquerdo, depois desse ponto ela passa a ser uma subida. Certo? Então, esse ponto aqui é chamado de ponto de inflexão, é o ponto em que há uma mudança de tendência. Ele é o vértice, ele é realmente muito importante. E nós vamos aprender como identificar os valores desse vértice. Como assim os valores? Eu estou chamando de os valores porque todo ponto no plano cartesiano é composto por um par ordenado, um valor de x e um valor de y, correspondente a ele. A gente identifica esses pontos aqui, esse ponto aqui, na verdade, como xv e yv, tá? Já que é o único que existe, tá? Já que é o único vértice que existe, né? Então nós vamos chamar esse ponto em especial, nós vamos chamar de xv com yv. Vamos aprender como calcular, como identificar
esse ponto aqui? Bom, em primeiro lugar, deixa eu pegar aqui uma outra função. Em primeiro lugar, nós vamos explorar a simetria que essa parábola tem. Então, por exemplo, olha, vou traçar aqui um eixo de simetria pelo vértice da parábola. Usando a simetria que toda parábola tem, tá, pessoal? Toda parábola é simétrica. Eu conseguiria achar o meu valor aqui de x do vértice, esse valor aqui de x do vértice, fazendo o cálculo da média do x1 com o x2. Então, esse valor aqui meu é o x do vértice. Se eu calcular a média desse meu x1 aqui, que está mostrando o ponto em que corta o eixo x do lado esquerdo e o ponto em que corta o eixo x do lado direito. Se eu calcular a média desses dois valores, esse valor aqui, x do vértice, vai ser justamente o cálculo desse valor médio. Então, é uma forma de eu obter o meu x do vértice. Portanto, neste caso aqui, o meu x do vértice vai ser dado por a soma desses dois valores, só que essa soma vai envolver os números do jeito que eles são, né? Então, eu tenho menos 2 somado com 13 dividido por 2. Menos 2 mais 13 dá 11. 11 dividido por 2 é 5,5. Então, eu sei que esse meu valor do x do vértice vale 5,5. Achei esse valor aqui do x do vértice. Agora, isso aqui, esse cálculo da média, não é suficiente para, nesta questão aqui, nessa situação aqui, eu descobrir qual é a altura. E muitas vezes, pessoal, eu diria até que na maioria das vezes, é o y do vértice que é o mais importante ainda. O y do vértice é mais importante até do que o x do vértice, na maioria das vezes, na maioria dos casos. E além disso, se você não tiver se você não tiver a função, como aqui, por exemplo, eu não sei qual é a função, qual é o meu valor de y, né, qual que é a expressão algébrica da função, eu não consigo definir aqui qual que é o meu valor do y do vértice. Igual nesse caso aqui, eu não vou conseguir definir qual é o meu valor do y do vértice, já que está faltando informações nesse gráfico. Tá? Então, o que eu quero propor agora aqui? Vou propor para vocês um caminho direto para a gente obter o valor do x do vértice e o y do vértice. Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui um caso onde eu consigo identificar o meu x do vértice através do x1 e do x2 e também consigo calcular o y do vértice utilizando a própria função. Quero mostrar isso aqui para vocês então. Então, olha só. Imagine que foi dada aqui minha função y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. E aí você faz como seu primeiro passo, você vai lá e encontra o seu x1 e o seu x2. Tá bom? Você foi lá e encontrou. Como que você encontrou? Por exemplo, usando a fórmula de Bhaskara, né? Usando lá delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí você foi e calculou o seu delta. Depois você, com o delta na mão, você vai e calcula a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos, aquela raiz quadrada de delta dividido por 2a. Aí você fez todas essas contas e achou o seu x1 igual a menos 1 e o seu x2 igual a 3. Eu estou vendo isso aqui, tá, pessoal? Já tinha feito antes, então já sei que meu x1 vale menos 1, já sei que meu x2 vale 3. Ok? São esses dois valorezinhos aqui, x1 e x2. Como eu já falei, a ordem aqui não importa. Eu estou utilizando a ordem crescente, né, da esquerda para a direita. O x1 vai ser o da esquerda e o x2 vai ser o da direita. Ok? Mas isso não é necessário de ser respeitado. Então, como que eu faço para achar o meu x do vértice, que é esse valorzinho aqui de baixo? Quem vai ser o meu x do vértice? Bom, sabendo que é meu x1 e sabendo que é meu x2, eu posso calcular o meu x do vértice pela média, fazendo a média, somando, né, menos 1 mais 3 e dividindo por 2. Se eu somar menos 1 com 3, vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, esse é meu x do vértice. Como o gráfico aqui já está mostrando, evidentemente, né? Nós estamos imaginando aqui uma situação em que o gráfico não estivesse construído, tá? Você só tivesse essa informação aqui, a própria expressão algébrica. E aí você, com a expressão algébrica, você teria que chegar no seu x do vértice e em seguida chegar no seu y do vértice. Bom, então você já sabe agora como achar o x do vértice usando o x1 com o x2, ok? E agora, como que eu faço para achar meu y do vértice, que aqui, por exemplo, eu já sei que é 4 porque o gráfico já foi feito antes, né? Isso não aconteceria, por exemplo, numa questão, um exercício de prova, alguma coisa assim. Você não teria gráfico, você só teria a função e aí você teria que dizer qual que é o seu y do vértice. O que você vai fazer? Você vai pegar a função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3.
e vai substituir o valor do x do vértice que você previamente já encontrou, você já calculou esse x do vértice, você vai substituir no valor desse x aqui. Porque quando você substitui o x do vértice na função, o resultado para o x do vértice é o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser menos, abre parênteses, 1 elevado ao quadrado, estou colocando parênteses aqui para não atrapalhar esse menos aqui, tá? Mais 2 vezes 1, mais 3. Okay? Então, por isso, meu y do vértice vai ser... Ó, repara que como tinha um menos aqui na frente, eu coloquei parênteses para não atrapalhar, fiz 1 ao quadrado, faço aqui 1 ao quadrado que é 1, porém, como tem um menos aqui na frente, vai ficar menos 1. Esse menos não está elevado ao quadrado, ok? O próximo elemento aqui, ó, 2 vezes 1 que é 2, mais 3. Então, 3 mais 2 é 5, 5 menos 1 é 4. Então, meu y do vértice é igual a 4, conforme o gráfico já estava mostrando aqui, só para confirmar, ok? Meu y do vértice é igual a 4. Pois bem, eu falei logo ali em cima, né, que nós veríamos caminhos diretos para você encontrar o x do vértice e o y do vértice sem ter que passar pelo x1 e o x2 anteriormente, né? Antes de tudo, você tem que calcular o x1 e o x2. Até porque, pessoal, eu não fiz o cálculo do x1 e x2, eu não mostrei, né? Eu só falei com vocês que se você fizer o cálculo completo, você vai encontrar o seu x1 igual a menos 1 e o seu x2 igual a 3. Tá bom? Então, esse cálculo aqui está reduzido, ele tá econômico. Mas se você tivesse que fazer tudo isso, seria uma conta grande, você gastaria um bom tempo. Então, eu quero te mostrar, a partir de agora, um atalho para você chegar no seu x do vértice e no seu y do vértice, sem ter que passar pelo cálculo da média do x1 e do x2 e sem ter que fazer a substituição do x do vértice na função. Embora já é aqui uma alternativa que você tem, ok? Bom, então aqui, pessoal, estão as fórmulas diretas para você calcular o x do vértice e o y do vértice. Eu não vou fazer aqui agora a demonstração dessas fórmulas, só vou dizer para vocês que para você encontrar o valor do x do vértice, que é esse valor aqui, olha, que fica no eixo x, exatamente embaixo ou em cima, né, dependendo da posição, do vértice. Esse x do vértice, para você encontrar ele diretamente, basta você fazer essa divisão aqui, olha. A divisão de menos b, ou seja, o oposto de b, dividido por 2 vezes o valor de a. Lembrando que esse a e esse b são os valores que já estão como coeficientes, né, da função do segundo grau. Você então faz isso e calcula o x do vértice. Para achar o y do vértice, você agora tem duas alternativas. Assim como para o x do vértice você tem duas alternativas, né? Uma delas é calcular a média do x1 e do x2 para achar o x do vértice, e a outra alternativa seria usar a fórmula. Para o y do vértice, você tem agora também duas alternativas. Uma delas é, depois que você achou o x do vértice, você substitui o x do vértice na função. Mas tem uma que é direto, que você nem precisa de achar o x do vértice, que é usar essa formulazinha aqui, olha. A formulazinha que é menos delta dividido por 4 vezes a. Ou seja, primeiro é necessário você calcular o valor de delta, trocar o sinal dele, trocar o sinal do delta que você calculou. Ah, eu achei meu delta igual a 25. Então agora você vai usar o menos 25. E vai dividir esse valor de menos delta por 4 vezes o valor de A. Então assim você encontra o valor do y do vértice. Tá bom? Então aqui é o eixo y, né? O eixo da vertical sempre é o eixo y, o eixo da horizontal sempre é o eixo x. Para achar o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Para achar o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a. Isso tanto vale quando o vértice é o ponto máximo. Tá vendo que aqui o vértice é o ponto máximo? Então isso vai estar relacionado, pessoal, com perguntas do tipo assim, qual é o valor máximo da temperatura? Qual é o valor máximo do lucro? Qual é o valor máximo da velocidade? Vai ter alguma situação problema onde duas grandezas vão estar se relacionando através de uma função do segundo grau e vai te perguntar assim, qual é o valor máximo daquela grandeza? Ou também pode perguntar qual é o valor mínimo. E nesse caso, o valor mínimo também é o vértice. Tanto faz. Não muda a fórmula, tá? Então esse aqui é o valor mínimo. Para você encontrar o valor do x do vértice, é a mesma fórmula. X do vértice é menos b dividido por 2a. E para você encontrar o valor do y do vértice, que aqui o meu eixo y não chegou até onde devia chegar, meu y do vértice aqui
vai ser calculado fazendo menos delta sobre 4A. Ok? Quero fechar esse assunto aqui fazendo um exemplo, uma questão, que é uma questão similar, né, parecida com aquela questão que vocês já fizeram na prova de vocês, só que lá foi perguntado sobre esse valor aqui, olha, onde está a minha interrogação aqui. Eu perguntei para vocês qual era a distância que esse foguete alcançava depois do lançamento. Ou seja, pelo gráfico dá para perceber que são as raízes, né? Uma raiz, meu x1 aqui é 0, e meu x2, eu botei uma interrogação. E aí você teria que achar o meu x2, né? Esse valor aqui de x2, usando aqui essa função. Mas agora, nessa questão, eu alterei a pergunta, ou as perguntas. Eu estou perguntando aqui, olha, qual foi a altura máxima alcançada pelo foguete? Qual foi a altura máxima alcançada pelo foguete? A altura, portanto, aqui é o eixo y, que é o meu y do vértice. Então, a minha primeira interrogação é essa, qual é a altura máxima alcançada pelo foguete? E qual foi, né, qual era a distância horizontal quando o foguete atingiu a altura máxima? Então, quando o foguete atingiu a altura máxima, ele atingiu aqui. Qual era a distância na horizontal? Na horizontal, né, pessoal, é o eixo x. Ou seja, eu poderia traduzir isso aqui falando assim, qual é o x do vértice, qual é o y do vértice. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o x do vértice e o y do vértice nessa função aqui. Primeiro passo, pessoal, identificar o A, o B e o C. Então, vamos identificar. O A vale menos 0,2, o B vale 2,4 e o C nessa função vale 0. Está vendo aqui que não tem nenhum elemento, nenhum número constante sozinho aqui. Então o A vale menos 0,2, o B vale 2,4 e o C vale 0. Para a gente definir aqui qual é o valor do x do vértice, eu vou começar pelo x do vértice, apesar da pergunta, a primeira pergunta ter sido o y do vértice, eu vou começar pelo x do vértice. Então, quem é o meu x do vértice? Pela fórmula, é menos b sobre 2a. Então, repare que usando essa fórmula, eu não preciso de achar o x1 e o x2. Eu posso ir direto aqui, só dividir o valor de b com sinal trocado, né, porque é o oposto de b, portanto, vai ser menos 2,4, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, é 2 vezes o valor de menos 0,2, que no caso vai dar menos 0,4. Essa divisão, pessoal, menos por menos vai ficar positivo, vai ficar, né, como a gente pode ver aqui, ó, o valor de x aqui é positivo, menos por menos vai dar mais na divisão, e 2,4 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 24 dividido por 4, que dá 6. Vamos considerar que a unidade aqui é metros, tá? Então são 6 metros de distância. Esse foguete, quando ele chegou lá no alto, a distância dele aqui embaixo, ele tinha percorrido uma distância de 6 metros. A partir do x do vértice, por exemplo, pessoal, eu consigo agora achar o valor da outra raiz, né? Porque se aqui saiu do zero até a metade do caminho você percorreu 6 metros, a outra metade, já que existe uma simetria, também é 6 metros. Portanto, essa interrogação aqui equivale a 12 metros. Tá vendo? É possível, inclusive, utilizar o x do vértice como uma etapa, né, um atalho para achar, por exemplo, os valores das raízes, pelo menos um dos valores das raízes. Tá bom? Bom, e o y do vértice? Para a gente finalizar agora, meu y do vértice. Meu y do vértice, ele depende do delta. Então, ele é menos delta sobre 4a. Então, ao lado aqui, eu vou fazer o cálculo de delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Delta é igual. O valor de b ao quadrado, eu tenho que utilizar esse aqui, 2,4. 2,4, você tem que fazer conta com um decimal mais chatinho. Menos 4, vezes a, que é um número negativo, menos 0,2. Porém, como c é zero, vai zerar essa parte todinha aqui, ó. Vai ficar só o 2,4 ao quadrado. E 2,4 ao quadrado vai dar 5,76. Então, esse delta vai dar 5,76. Okay? Então, é esse que eu vou utilizar aqui no meu y do vértice. Y do vértice vai ser menos, ó, repara que troca o sinal. Tá? Caso o delta desse negativo, aqui ele ficaria positivo.
5,76 dividido por 4 vezes A. Lembrando que o meu A é 0,2, é negativo, né? Menos 0,2. Então, 4 vezes menos 0,2 vai dar menos 0,8. Tá bom? Deixa eu fazer essa conta aqui e já vou colocar aí para vocês o resultado. Muito bem, o resultado do y do vértice é 7,2. Valor positivo, tá, pessoal? Porque, de novo, a menos dividido por menos é mais e também está em metros. 7,2 metros. Então, esse foguetinho ali, feito de garrafa PET, ele alcança a altura máxima dele, que é de 7,2 metros. Ok, então agora, pessoal, é com vocês. Vocês têm que fazer bastante exercícios, tá bom? Anotarem as dúvidas e a gente conversar sobre essas dúvidas e sobre os exercícios, as dificuldades que surgirem nas nossas aulas online. Valeu, gente. Tchau para vocês, um grande abraço.